Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, vamos direto ao que interessa, direto ao ponto, direto àquilo do qual vamos realmente falar a respeito de um assunto importante para todas as pessoas, se não para todas, pelo menos para uma parcela da população, e é por isso mesmo que questiono as decisões do STF, têm sido em grande parte temerárias e nocivas à população que da justiça precisa, como essa de decidir de que parentes ou escritórios de advocacia de parentes de juízes possam atuarem em determinados processos ou em quaisquer processos que tramitam numa determinada vara, numa determinada comarca ou numa instância da órbita jurídica. Será que isso está correto? Será que essa decisão do STF não coloca em xeque a credibilidade da justiça, já que ela é tão fragilizada, tão sem muito valor perante ou diante da opinião da população? Será que essa decisão do STF em permitir que parentes ou escritórios de advogados com familiares de juízes podendo atuar num processo, isso realmente está ao pé da letra do que determina a legislação vigente? Será que isso está correto? Vou passar a ler aqui matéria a respeito desse assunto. Decisão é temerosa, obscura e lança dúvidas sobre o judiciário, que já não tem essa credibilidade, não é? STF formou maioria para liberar a atuação de juízes em processos que tenham participação de escritórios de parentes. Em entrevista à DW Brasil, jurista avalia novo entendimento é um retrocesso, e é uma verdade mesma, né? Porque isso não existe. Advogado, parente de juiz, atuar num processo em que aquele juiz é quem vai decidir, é quem vai julgar, evidentemente que isso realmente não vai dar certo de forma alguma. Dá medo. É desta forma que Tomás Bustamante, professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, avalia o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a participação de magistrados da Corte em processos de escritórios que tenham a participação de seus familiares. A maioria foi formada por 7 votos a 4 na segunda-feira, 21/8. O questionamento foi aberto pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, em uma situação específica, a possibilidade de juízes atuarem em casos de escritórios onde parentes ou familiares atuem. O impedimento que era vedado pelo Código de Processo Civil foi derrubado pela Corte. Mantém-se, no entanto, a proibição de magistrado atuarem em casos diretos cujo advogado seja familiar. A legislação que foi parcialmente revogada pela decisão é claríssima e coloca como causa de impedimento qualquer processo de um cliente de escritório, cônjuge ou parente direto. Isso é uma condição que deveria ser tratada de maneira objetiva, afirmou Bustamante.
Apesar de entender que a regra tem sido burlada em algumas situações, Bustamante acredita que a avaliação do artigo por completo agrava ainda mais o problema. Esse tipo de interação entre juízes e advogados já causaram escândalo e não consigo imaginar que tipo de interação ou influência recíproca quando estamos falando de membros da mesma família. DW Brasil. O STF formou maioria para mudar as regras na atuação de processos de escritórios de parentes. Como avalia a mudança? Tomás Bustamante. Essa decisão é um retrocesso e revela uma espécie de incompreensão que os juízes têm no Brasil, principalmente nos tribunais superiores, acerca do próprio papel e das condições necessárias para o exercício da jurisdição. A legislação que foi parcialmente revogada pela decisão é claríssima e coloca como causa de impedimento qualquer processo de um cliente de escritório, cônjuge ou parente direto. Isso é uma condição que deveria ser tratada de maneira objetiva. É uma questão que está longe de ser despropositada ou injusta na legislação. É bastante temeroso porque isso vai criar mais obscuridade e dúvidas sobre a atuação do judiciário. A decisão não poderá se voltar contra os próprios juízes, que ficarão mais expostos caso estejam envolvidos em julgamentos de pessoas próximas. Acho que não. Hoje, o judiciário brasileiro entende que as regras de impedimento são aplicadas nesse quesito. O meu medo é justamente o contrário, normalizar situações que não podem ser normalizadas. Ainda que o judiciário brasileiro tenha sido vacilante em alguns casos de aplicação dessa norma, há uma vigilância da sociedade sobre esse tema. Essa norma foi capaz, em situações anteriores, inclusive no Supremo, de causar constrangimento nos juízes, e agora nem isso ela será capaz de fazer a partir desse novo entendimento adotado pela Corte. Como a questão tem sido tratada hoje por escritórios de advocacia, há como burlar essa proibição e influenciar a presença de magistrados em determinados processos. Uma das coisas que se argumentava em favor da norma é que os escritórios de advocacia poderiam, por exemplo, contratar um advogado filho de um desembargador ou ministro do Supremo para alterar a competência e influenciar a presença desse magistrado no julgamento. Agora, esse tipo de situação me parece muito menos grave do que a suspeita que se lança na hipótese de um advogado que vende seus serviços com o sobrenome do ministro do Supremo para influenciar a distribuição desse ou daquele processo. Existe uma conduta ética que deve ser seguida. Não permitir a suspeição pode gerar um problema tão grave quanto esse. Um dos argumentos apresentados pela Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ADI, é de que a regra de impedimento não pode ser aplicada unilateralmente pelos juízes, que podem incorrer em erros sem saber. O argumento é válido, o argumento é horroroso. Primeiro, essa regra pode sim ser aplicada de ofício quando há uma decisão do magistrado em razão do cargo ocupado sem a necessidade de iniciativa ou participação de terceiros.
Segundo, bastaria alguém alegar impedimento que o juiz estaria obrigado a se declarar impedido. Ele poderia tratar com naturalidade a situação e isso não cria um ônus especial ao magistrado. E se ele está atuando de boa fé, sem saber do envolvimento proibitivo com uma das partes do processo, isso não deveria ser relevante em uma argumentação como essa da AMB, até porque o impedimento se caracteriza como um dado objetivo, não por uma questão psicológica ou sentimental do juiz. Isso não interessa, o que vale é a legislação. Historicamente, como o STF lida com pedidos de suspeição envolvendo os magistrados. Quando o assunto é o impedimento da própria corte, nós tivemos situações em que a regra pode gerar bastante constrangimento para os próprios juízes, ou seja, advogado de escritórios com parentes de ministros do Supremo. O caso de suspeição mais importante foi o da Lava Jato com o presidente Lula, quando se viu como importante esse instituto jurídico, ainda que não seja um caso de parentesco, mas o fato de você ter relações pessoais e conversas sobre o processo foi suficiente para demonstrar a suspeição. Esse tipo de interação entre juízes e advogados já causaram escândalo e não consigo imaginar que tipo de interação ou influência recíproca quando estamos falando de membros da mesma família. Dá medo e tenho receio também do fundamento que foi evocado. A lei é clara, cujo sentimento literal é muito difícil de ser discutida e que foi questionada com o princípio da proporcionalidade, que no direito brasileiro são praticamente vazios de conteúdo e de que tem sido aplicado com subjetivismos desvairados e perigosos. Autor Guilherme Henrique. Pois bem, realmente isso é temerário. Essa decisão é perigosa e pode descredibilizar ainda mais o poder judiciário. Na verdade, minha gente, o que se pode perceber, principalmente a gente que milita na advocacia, é, em muitos casos, quando alguém tem alguma ligação com determinados juízes, né, que estão funcionando num determinado processo em que uma parte tem interesse e é amiga do magistrado, ou o magistrado tem algum parente com alguma forte ligação com alguma determinada família, a gente percebe perfeitamente a tendência de que esse julgamento venha a ser favorável, venha a ser procedente em favor daquela pessoa. Não! E quando o juiz, em algumas questões, ele mesmo se julga por iniciativa própria e impedido de funcionar em determinado processo, quando uma das partes não requer esse impedimento, a tendência também é de que outra parte, outro juiz, por ser amigo daquele juiz, venha julgar no mesmo sentido em favor daquela pessoa que é amiga daquele juiz, porque é assim que funciona a justiça brasileira. É claro que existem juízes que são realmente imparciais, que são legalistas e cumpridores da lei. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Mas existe também uma grande parcela que comungam com esse tipo de coisa, que participam de troca de favores, usando o poder judiciário para conceder sentenças favoráveis a determinadas pessoas que têm parentes ou são ligadas a determinados parentes que têm interesses em determinado deslinde processual de alguma causa importante. E isso a gente pode perceber, e eu mesmo, nesses 33 anos de militância na advocacia, já vi isso acontecer em muitas circunstâncias. Então, essa decisão do STF só vem a descredibilizar ainda mais o próprio Poder Judiciário e, por tabela, a justiça brasileira em quaisquer de suas instâncias. Pois, na realidade, minha gente, uma decisão como essa, que vem justamente a contrariar a lei na questão de parentes poder influenciar numa decisão processual, isso realmente é uma escancarada vergonha. Chega! Chega! Então, o Poder Judiciário, que já não é lá muito essas coisas diante da opinião popular, deveria realmente buscar aplicar a lei e não julgar por escolhas específicas de ligações de amizades ou parentais, porque isso, além de ser indecente, é imoral e ilegal. É essa a realidade com a qual nos deparamos no momento atual e sempre aconteceu no Poder Judiciário. É esta a verdade. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar noutra oportunidade com mais um vídeo especial.